Boa noite a todos. Vamos começando mais um Evangelho no Lar do Grupo Alternativo Amor e Luz. E assim, vamos nos conectando com a espiritualidade de luz que se faz presente. Vamos agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho do Cristo, obtendo todos os ensinamentos que são ofertados para todos nós. E assim, vamos tirando toda e qualquer preocupação das nossas mentes, aliviando os nossos corações de qualquer peso, de qualquer sentimento que for contrário ao amor, deixando que uma luz intensa recaia sobre todos nós, fazendo essa limpeza, trazendo essa purificação, nos ajudando a transmutar todas as energias e sempre com o auxílio do nosso amigo de luz, que nos ampara, que nos acolhe, e assim, bem mais tranquilos, vamos para mais um ensinamento da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Nunca perca a esperança. E viver sem esperança é enfraquecer-se, destruir as oportunidades antes mesmo que estas venham. Andar sem rumo, abrir as portas ao desânimo e ao sofrimento. Toma ânimo e desenha na mente um futuro de paz e realização. Acredita estar marchando ao encontro da felicidade. Levanta a cabeça. Uma esperança forte te faz vibrante e saudável. Confia. Observa a natureza que se renova a cada manhã e desperta as forças que dormem dentro de ti. Vê a ti mesmo como verdadeiro filho de Deus e faz tudo o que bem que puderes. Tu és feliz a partir do momento em que crês na felicidade. Que assim seja. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. Caridade com os criminosos. Essa lição, ela vem no amar ao próximo como a ti mesmo. É uma carta de Elizabeth de França, de 1862. E ela começa assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Então, a caridade, na verdade, como dizia o Chico, não existe nada sem caridade. Não existe doutrina sem caridade. Não existe amor sem caridade. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Então, para todos aqueles que têm a doutrina amparada nos ensinamentos de Jesus, não podemos sair da fraternidade. Ela continua: deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que arrependam-se, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, a gente tem que perdoar os criminosos. Por quê? Porque, na verdade, talvez ontem nós tenhamos sido esse criminoso de hoje. Talvez suas faltas
não sejam maior que as nossas. E, ao momento, assim, da mesma forma que nós pedimos perdão para Deus todos os dias, nós temos que usar da mesma medida. Pensai que sois mais repreensível, mais culpado que aqueles os quais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus. Nós temos que ficar muito atentos a essa lição, porque normalmente um criminoso, ele chega nesse patamar porque ele não conhece a Deus. Então, talvez ele chegou até lá pela ignorância. Ignorância que nós não podemos alegar, porque nós temos o mínimo que seja, mas temos o conhecimento de Deus. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. A gente tem que não julgar para não ser julgado. Porque à medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Eu li uma frase de julgamento que eu achei perfeita. Quando você julga uma pessoa, isso não define quem ela seja. Isso define quem você é. Indulgência, empatia e caridade são as medidas que nós devemos usar para julgamento. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer faltas leves. Então, a gente tem que sair do conceito de que criminoso é aquele que mata, que rouba ou que transgride uma lei. Existem muitos crimes que nem constam dos catálogos legais, nem constam de parâmetros de punição, mas que são crimes que nós temos que observar através do ensinamento de Jesus. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás. Nós temos que lembrar sempre que dar esmola, aquilo que o dinheiro compra, na verdade não é caridade, é obrigação nossa. A caridade vai muito além de cumprir nosso dever moral e social de ajudar o próximo. Não é isso apenas o que Deus quer de nós? Deus só quer de nós que a gente dê esmola? Não. Deus, ele é enfático, ele dá algumas coordenadas muito mais precisas para a caridade do que a esmola. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste na benevolência para com o vosso próximo. Engraçado, a gente fala muito em benevolência ultimamente. E o que é a benevolência? Às vezes a gente fala a palavra, mas não tem a real noção do que significa. A benevolência é a bondade de ânimo que a gente tem para com o próximo. É aquilo que sai de dentro de nós e nós ofertamos ao próximo. A generosidade não só dos nossos atos, mas dos nossos sentimentos.
Aproxima-se os tempos, isso Elizabeth está dizendo em 1862, há 160 anos atrás. Ela escreve: aproximam-se os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Ela já está falando que haverá um momento em que nós conseguiremos passar por todo esse momento de transição, que começou, não foi agora, já vem vindo de Jesus, mais de 2000 anos, e que nós ainda vamos ter um bom tempo para nos burilar e passar e nos reformar moralmente. Eu acho que enquanto nós somos um planeta que pensa em armas, que pensa em guerras, que está se aniquilando bairros, pessoas, por conta de diferença de pensamento, nós ainda não estamos preparados para essa regeneração. E, ao mesmo tempo, toda essa guerra, essas armas, esse aniquilamento, é justamente uma das formas que talvez Deus esteja usando para expurgar aqueles que não vão conseguir continuar acelerando a sua reforma íntima, acelerando a sua evolução e continuar trabalhando nesse momento de transição. Será que a lei de Cristo, a que regerá os homens, somente ela será freio e esperança, conduzirá as almas à morada das bem-aventuranças? Isso aqui é evidente, que somente no momento que nós começarmos a ter essa consciência de que nós temos que administrar todos os problemas através da lei de Deus, através da lei do amor, e não com lei de violência, e não com lei de discórdia, só assim nós conseguiremos modificar todo esse panorama que existe no planeta Terra. Amai-vos, pois, como filho do mesmo Pai. Se nós nos amarmos uns ao outro como filho do mesmo Pai, como irmão de Jesus, como unidade, se nós não entendermos aquilo que Jesus diz, vós também sois deuses, nós não vamos chegar a essa reforma nunca. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para servirem de ensinamento. Então, o criminoso, além de tudo, é o nosso ensinamento. É a pedra que nós temos que usar de burilamento para o nosso espírito crescer. Entender quais são as faltas que nós não devemos cometer. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Essa nuance de fechamento, onde ele diz que a prece é a caridade, que nós não temos que, se não temos outra coisa, nós temos a prece. Pensai em Jesus como nosso modelo. Está escrito lá no Livro dos Espíritos. Ele estenderia a mão para o criminoso. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo. Talvez nós não tenhamos condições de estender a mão, de fazer o mesmo. Mas pelo menos podeis orar por ele. Então, aqui nessa lição, achei muito interessante que ele coloca
a prece como uma das caridades. E a gente nunca entende que a gente não tem sempre alguma coisa para dar. Não existe ninguém tão pobre que não possa fazer uma oração para o seu irmão. Ajudai-o, pois, ao sair do lamaçal. Orai por ele. Então, daqui por diante, nós vamos entender e fazer da prece também um ato de caridade para o nosso irmão. Muito obrigado. Luz e amor. Boa noite a todos. E assim, vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura de Jesus. Vamos agradecer a vida de hoje, a vida imortal do nosso espírito. E esse encontro que nos foi preparado para que nós pudéssemos receber a orientação segura nesse momento. Que as luzes espirituais consolem e confortem o nosso coração. Confiando em Jesus, no seu amor, no amor de sua mãe, Maria, e toda a espiritualidade que está presente. E que Jesus, com seu amor tão grande, tão misericordioso, possa envolver todos aqueles que estejam sofrendo nos dias de hoje. E assim, vamos vibrar pelos doentes. Nós vivemos num planeta de pessoas doentes, pessoas que estão se acertando com a lei divina, e num processo de evolução, a doença é expurgo das nossas enfermidades da alma. Então vamos pensar nos enfermos, rogando a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que possa envolver todos os enfermos que estão nas nossas casas, que estão nos hospitais, que estão na UTI, que estão nos pronto-socorros. Por todos aqueles que sofrem de doenças psicológicas, psiquiátricas, todos que têm depressão, a doença do século. Por todos aqueles que estão sem trabalho, precisando de trabalho, de emprego. Por todos aqueles que passam por necessidades materiais muito grandes e que acabam se desequilibrando, para que as mãos amigas e o plano espiritual possam ajudar essas pessoas a vencer as dificuldades. Por todas as pessoas que estão sem esperança, sem fé, sem coragem de lutar, com pensamentos negativos, para que o amor que estamos vibrando neste momento possa trazer ao coração de cada um a esperança, a fé em Jesus, que é o caminho que vai nos libertar. Pelas crianças que estão na rua sem ter onde morar, sem pais, aos que estão nos abrigos, por todos os jovens sem esperança, perdidos, às vezes no caminho dos vícios, que estão precisando lutar bravamente para se libertar. Por todos aqueles que não conseguem ver uma saída para suas dificuldades. Que a presença de Jesus, próximo da terra, possa atender todos os corações que sofrem, assim também por todos que sofrem no plano espiritual. Por nossos parentes e amigos na espiritualidade, pelos anjos da guarda, mentores, protetores, que estejam ao nosso lado, pelos trabalhadores espirituais, e assim, pensando em nosso lar,
aquele espaço físico onde agregam almas que se juntaram por afinidade ou que se juntaram para algum acerto. Que seja abençoado o nosso lar e vamos perceber que a espiritualidade está clareando o ambiente, queimando as energias negativas, os miasmas, toda energia que não seja de luz, e vamos mentalizando todas as pessoas que moram conosco e aquelas que não moram, mas que estão no nosso coração. Vamos pensar em cada uma, não esquecendo de colocar a pessoa mais difícil da nossa vida. Porque no processo evolutivo, essa pessoa vai fazer um acerto um dia e assim seguir sereno, confiante, vivendo um dia de cada vez. E tudo se torna mais fácil. O dia, a prece e a caminhada, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E que assim seja. E terminamos mais um Evangelho. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Que assim seja.